Boa noite, rejuvenescentes. Estamos aqui de volta em mais uma live número 22. Caramba, a gente está realmente chegando longe, hein? 22 lives já e estamos aqui mais uma vez para trocar uma ideia com vocês. Pensou sobre a tal da felicidade. Chamando a Mandinha aí para dentro da nave. Boa noite! Boa noite. Ó, a Tia Glorinha já está aí. Fagundes está aí. É Cida aqui está a aí. Mana, a Cida, que trabalha com a minha irmã. Oi, Cida, seja Ah, bem-vinda! sejam todas bem-vindas. Todas rejuvenescentes. Lindas, maravilhosas. Querendo rejuvenescer junto com a gente. Vamos nessa. Boa noite, vamos que vamos. Olha o Oi. título da live, hein? Olha o título da live. Essa tal dessa felicidade, hein? Que todo mundo fala, né? E essa tal dessa felicidade, a gente chega nela? Como que a gente chega nela, né, Amanda? E é um papo muito bom esse, né? Porque a felicidade é uma coisa muitas vezes vista como abstrata, mas que todo mundo quer. Mas Todo ninguém mundo sabe quer. como chegar. E aí Pois estuda é, todo sobre mundo. isso, né? E geralmente a gente coloca a felicidade sempre em outro lugar e nunca onde a gente está. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje, né? Falar um pouquinho sobre como é que isso reflete dentro da gente, sobre algumas ideias que já surgiram para tentar explicar como é que a gente alcança essa tal dessa felicidade, né? E só relembrando, né, o pessoal que está entrando aqui com a gente vai fazer uma live mais ou menos em torno de 40 minutos, 50 no máximo, tá? Vamos nos esforçar para isso, porque a Conseguiremos gente se hoje. empolga. Porque esses dois aqui, quando abrem a boca e começam a conversar, meu Deus. Imagina Mas a hoje gente vai ao dar. vivo. Por isso que É, nossos masterminds são o dia inteiro, né? é Senão, verdade, verdade. Então a ideia é a gente conversar sobre isso aí pelos próximos 40, 50 minutos, né? A gente geralmente coloca a nossa live em três momentos, né? O primeiro momento na parte dos dados, onde a gente busca informações sobre o assunto, pesquisa textos científicos sobre isso, tenta trazer numa linguagem mais do dia a dia, né? Aquilo que a gente viu, para poder contextualizar também com o dia das pessoas. Depois a gente entra no conteúdo em si, trazendo aquilo que a gente pensou para conversar, e na parte final a gente coloca a parte de dicas que geralmente são coisas que fazem sentido para a gente, não é colocar regra para todo mundo fazer nada, não. Então, a que a gente gente é muito da divide em três prática, a vida momentos é para a como gente ela conseguir é. se organizar um pouquinho melhor e ter um roteiro, né, para poder Isso. começar a conversar. E aí, Amanda, e essa tal dessa felicidade? Que a gente pode Por que que a gente falar começou a sobre ela, né? falar Tem, disso, tem né? muita gente, tem muita gente que tem teorias sobre isso, né? Várias e várias pessoas, tanto na ciência quanto no boteco, têm filosofias sobre a vida, né? E tentam pensar como a felicidade pode ser alcançada. E a O gente que, vai falar sobre isso hoje. para introduzir, né, o ser humano, ele tem uma insatisfação interior que inquieta ele a buscar sempre de alguma forma elementos para poder trazer uma satisfação pessoal. Ó, deixa eu E só te falar uma coisa. hum, O teu som tá bem baixinho para mim. Não sei se o pessoal pode confirmar aí, se foi de repente o teu fone, ou então se baixou o volume aí, ficou bem baixinho mesmo. vê se No início estava vai legal. melhorar. Peraí. Não, ainda não. Ainda está Vê se baixinho para melhorou. mim. Agora melhorou. Agora melhorou. Bora. Boa noite, Aline. Boa noite, Wally. Daqui Ó, a pouco eu vou te ligar, tá? ó, só uma pausa aqui. Aline Warley, dois aniversariantes. Meu mano querido, minha cunhada querida, fizeram aniversário. A Aline fez ontem e o Warley fazendo hoje. Então, ó, beijo para vocês. Amamos vocês. Parabéns. Que Sejam bom que vocês estão felizes. aqui. Tá? Ótimo. Eu Agora botei o melhorou. fone, achei que ia melhorar, mas piorou. Boa noite. Saudade de vocês. Então, bora que bora. Bora que bora. O ser humano é o único ser do reino animal
que não só nasce, vive, morre e complementa as suas necessidades fisiológicas e naturais. O ser humano ele tem uma insatisfação interior. E isso que leva ele ao progresso. Então, a gente vem discutindo isso aqui porque o Bora Rejuvenescer, ele tem um link com a nossa vida plena e o nosso objetivo é ter uma vida longa que faça sentido e com plenitude. Mas o que é plenitude? O que é essa tal felicidade? Isso não é uma pergunta só de Amanda e Wallace. Oi, Júnior, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, parceiro. Isso não é só uma pergunta de Amanda e Wallace. Isso é uma coisa que a gente pensa dentro da gente. Isso é uma teoria discutida já em muitos aspectos. Então, a gente decidiu trazer um pouco da parte da teoria para a gente conversar, para entender o porquê que o Bora Rejuvenescer tem esses elementos e trazer um pouco também do que eu e o Wallace pensa sobre isso e como a gente está trazendo isso para a nossa prática. Porque a gente está aqui rejuvenescendo com vocês. Então, vamos lá, Wallace. Sempre existiu esse discurso, né, de como é que o ser humano pode alcançar a sua plenitude, como é que o ser humano pode chegar na tal da felicidade. Sempre teve essa ideia da gente procurar uma fórmula de como caminhar na vida para poder se sentir feliz em todas as áreas, enfim. E nessa discussão, né, diversas pessoas já buscaram formular teorias, colocar conceitos, né, e alguns deles tentaram colocar como se fosse uma espécie de hierarquia, né, essa ideia de a gente poder alcançar a plenitude atendendo a algumas necessidades básicas da nossa vida, né? E dentre eles tem o Maslow, né? Que tem a famosa pirâmide de Maslow. Não sei se o pessoal que está aí já... Não sei se o pessoal já ouviu falar sobre isso, né? A pirâmide de Maslow é muito famosa, é de um psicólogo americano. Vou mostrar um pouquinho dela aqui daqui a pouco. E existe uma busca, né? Como a Amanda falou aí, o ser humano é um ser incomodado, ele está sempre buscando o próximo passo, né? Então, quando a gente está num estado de vida que para outras pessoas a gente poderia estar vivendo numa felicidade, a gente está insatisfeito querendo mais alguma coisa. E eu acho que naturalmente esse instinto de progresso que a gente carrega na gente é muito bom. O problema é quando a gente pesa demais e isso vira uma ambição desmedida, né? Mas é sempre muito bom a gente estar numa busca constante pela nossa melhora, para a gente estar buscando entender quais são os pontos que às vezes a gente não está enxergando dentro da nossa vida que poderiam facilitar esse caminho para a gente poder se sentir mais feliz. Então, dentro dessas várias e várias teorias, né, que são montadas sobre como a gente pode enxergar a vida, como é que a gente pode ver a felicidade, o que é a felicidade, onde ela está, como é que a gente chega nela, né? Um dos teóricos que já falou sobre isso é um psicólogo americano chamado Abraham Maslow. Vou mostrar aqui a tal da pirâmide de Maslow. Essa é a famosa pirâmide de Maslow. Por favor, quem quiser, tire um print. Olha, não apareceu ao contrário. Ó, enquanto ele mostra, eu vou falar um pouquinho aqui sobre ela. A pirâmide de Maslow, ela coloca... O Maslow, ele foi psicólogo, como ele falou. Ele é de uma família judia e é o mais velho dos 7 irmãos. Ele nasceu em 1908, ou seja, essa teoria é lá de 1940, né, o Wallace? E qual é a questão dessa teoria? Apresenta aí de novo. É uma pirâmide que coloca como as necessidades que elas têm que ser atingidas para que a gente sinta uma plenitude, uma satisfação interior com a vida. E ele coloca dentro de uma hierarquia, em que a base está a fisiologia, ou seja, a gente tem que ter nossas necessidades de respiração, comida, água, sexo, sono, excreção, tranquilas, para a gente começar a pensar em outros níveis de felicidade, como segurança, que é em relação à segurança do corpo, do emprego, amor e relacionamentos, em que a gente tenha um relacionamento saudável em relação à amizade, família, intimidade sexual. Depois vem a autoestima,
pensando em si mesmo, com as ambições de confiança, conquista e respeito, valores mais éticos, e a questão da realização pessoal no topo dessa pirâmide, com o uso pleno da sua moral, da sua criatividade, espontaneidade, a capacidade de solução de problemas, não ter preconceito nem julgamentos e aceitar os fatos como eles vêm na vida. E pode tirar, Wallace, eu acho que eu falei tudo aqui. Tomara que tenham dado print aí. Se não tiver, falei que eu boto daqui a pouco de novo. Mas é interessante, né, a gente olhar como é que o Maslow estruturou isso numa pirâmide. E existem algumas críticas, né, a essa teoria, porque a tal da realização pessoal plena, ou seja, a busca da tal da felicidade, ela teria que passar por todas essas etapas. E segundo ele, a gente teria que ir alcançando desde a base, cumprindo cada uma dessas para a gente poder ir subindo, né? Só que aí a gente vai ver que existem algumas críticas sobre isso, principalmente no fato de ser uma pirâmide, né, das coisas terem que necessariamente ter que subir uma depois da outra. Tem um contexto da época do Maslow, que o Maslow é um psicólogo americano, então desenvolveu essa teoria de acordo com a realidade dele nos Estados Unidos. E essa teoria dele, ela também se aplica em diversas áreas, tá? Tem gente que aplica dentro de empresas, adaptando, tem gente que aplica para a parte da psicologia, fazendo lá na psicanálise, tem gente que adapta de acordo com o tipo de ambiente, mas ficou muito famosa. Essa pirâmide e tem muito outras famosa, teorias, né? A gente está trazendo, é que a gente mais encontra aí, que se vocês derem um Google, que vocês vão achar de cara. Então, a gente trouxe ela como base para poder falar um pouquinho do que a gente pensa sobre essa tal felicidade, né? Pois é. E aí, essa pirâmide, ela vai mostrar para a gente que o Maslow é só uma representatividade dessa ideia geral que existe da busca de como o ser humano alcança sua plenitude. Isso é uma teoria. Foi pensado de acordo com a época, de acordo com o que o Maslow estudou, de como a gente pode alcançar a tal da felicidade. Então, ele bolou aquela teoria. E aí a gente pensando, né? O que isso tem a ver com o Bora Rejuvenescer, né? Porque dentro do Bora Rejuvenescer, a gente, desde a nossa primeira live, a gente vem conversando, né? O Bora Rejuvenescer ele é composto por 8 elementos. E esses elementos eles ficam no formato de uma estrela, né? Ou de um sol. E dentro dele tem o tríscle, né? Que é aquele símbolo que ele está sempre em movimento contínuo. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente poderia colocar é que o Maslow imaginou que a tal da busca da felicidade plena, os elementos teriam que ser atendidos primeiro, dos mais básicos, para a gente poder ir chegando nos seguintes. E dentro daquilo que o Bora Rejuvenescer propõe, a gente mostra uma ideia de integração de elementos. E não um elemento... Espiral. Em sempre movimento em que um depende do outro para poder ter sentido, para poder funcionar. Exatamente. Um vai puxando o outro. E aí, só pegando como exemplo, né, Amanda? Por exemplo, dentro desses 5 níveis que ele colocou ali, né? O Faria está aí, seja bem-vindo, meu amigo. A Carol também. A Dila também entrou aí, sejam todos bem-vindos, tá? Ricardo também entrou agora aí, seja bem-vindo, Ricardo. Só para a gente estar como um exemplo, né? Os 8 elementos do Bora Rejuvenescer, se a gente for pegar a pirâmide de Maslow, ele fala, por exemplo, das necessidades fisiológicas, né? Se a gente for olhar ali dentro, ele fala que é a base dessa pirâmide, ou seja, tem o início do desenvolvimento humano. Só que se a gente for olhar ali dentro, a gente tem, por exemplo, os elementos do Bora Rejuvenescer que falam sobre a alimentação, sobre um repouso adequado. Se a gente for olhar a necessidade de segurança, que o Maslow colocou ali, como se fosse uma próxima etapa para ser atendida, a gente vê também a segurança em relação à moradia, as questões financeiras que a gente sempre conversa aqui. Se a gente for olhar numa outra etapa, dentro daquela pirâmide do Maslow, ele fala sobre a necessidade de afiliação, que é aquela das relações interpessoais. A gente fala aqui sobre sociabilidade e relacionamentos. Uhum. Se a gente for olhar a outra etapa da pirâmide do Maslow, como se a gente tivesse que ir subindo, primeiro atendendo as primeiras para depois chegar lá em cima, ele fala sobre necessidade de estima, que para a gente
aqui entra dentro do conceito de emoções e autoconhecimento. E se a gente chegar lá no topo da pirâmide do Maslow, quando ele fala da realização pessoal, da autorrealização, a gente poderia colocar a criatividade, a sexualidade, até o próprio autoconhecimento também. E a espiritualidade, porque aqui fala de moralidade, fala de ausência de preconceitos, tem muito a ver com uma questão ética e moral, que a própria questão de uma espiritualidade elevada trazem isso para a gente. Com certeza. Com certeza. A nível de exemplo, a gente vai perceber que todos esses elementos que a gente conversa aqui dentro do Bora Rejuvenescer, não necessariamente a gente precisa ter um deles atendido para poder ir para o próximo do outro. O Maslow, uma das críticas dessa teoria dele é justamente isso, essa coisa de hierarquizar as coisas. Então a gente quer propor aqui, conversar sobre os 8 elementos do Bora Rejuvenescer, que é importante que a gente coloque eles novamente aqui, a gente converse sempre sobre eles, para mostrar, primeiro, a nossa visão sobre o Bora Rejuvenescer, mostrar como eles são importantes para o processo da longevidade, da vida plena que a gente busca. E, sobretudo, mostrar para a gente o quanto que eles são integrados entre si, como a Amanda falou, como se fosse num movimento de espiral. Isso. Um puxando o outro para cima e sempre num movimento contínuo, assim como sugere o próprio logo do Bora Rejuvenescer, que tem ali o seu sol, a sua estrela, com o trísclo dentro. Então, é uma estrela de 8 pontas. O sol é uma estrela, né? E o trísclo dentro, ele é a representação do nosso indivíduo. E o trísclo, ele representa o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. A logo do Bora foi muito bem pensada. Então, como tem chegado gente nova aqui, a gente achou bacana trazer essa questão de o que é o Bora Rejuvenescer e o que isso tem a ver com plenitude e felicidade. Porque uma coisa que, assim, é um valor meu e do Wallace e que a gente acredita sim que é possível ser feliz plenamente, apesar de todos os desafios, e que isso depende da gente se conhecer e olhar para a nossa vida com atenção, com propósito, com ação. Sabendo que, por estarmos sempre em movimento dentro desses 8 elementos, o que hoje pode ser um posicionamento, amanhã pode ser outro. Porque a gente muda, porque a gente evolui, porque a gente repensa, porque a gente tira os ruídos e consegue observar coisas que estavam ocultas. E que depois, aquele elemento que estava como ruído era o que estava impedindo a gente viver de forma plena. Com certeza. Então, o próprio viver, ele vai mostrando para a gente que muitas vezes a gente caminha em algumas áreas da vida e a gente não percebe que tem pontos cegos ali, né? Então, é muito importante sempre a gente conversar sobre autoconhecimento, que é você buscar entender como você pensa, como você age, como você olha para a vida, porque isso também vai te ajudar a colocar novos objetivos, olhar para a vida de uma forma que talvez você antes só pensasse mais no agora, e você possa pensar de uma forma planejada no seu futuro eu, aquele eu que você busca, né? E visualiza sempre com alguém que alcança a tal da felicidade, né? Então, puxando um pouquinho aqui para a nossa sardinha, né, Amanda? Falando um pouquinho do Bora Rejuvenescer, né? Então, assim, a gente apresentou essa ideia da teoria do Maslow, né? Mas, assim, só para fazer um adendo, existem várias outras teorias, várias outras formas de pensar sobre a plenitude da vida, sobre a forma como a gente enxerga a vida. Até conversei com a Amanda, existe um outro cara também que eu gosto muito, que se chama Howard Gardner, que fala sobre as 8 inteligências. A gente tem até mais inteligências já catalogadas hoje, tem pessoas que falam sobre descobrimento de talentos, e cada uma delas vai buscando mostrar para a gente o quê? Os pontos cegos, mostrar para a gente como a gente poderia enxergar melhor aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja da vida e como é que a gente chega nessa tal dessa plenitude. Então, muitas vezes a gente pensa assim, será que eu me sinto feliz realmente? Estou me sentindo realizado? Como é que eu faço para melhorar? Tem pontos de partida. E para a gente, esses 8 elementos são pontos de partida. Como a Amanda falou, a vida é o próprio processo para a gente se redescobrir, né? Então, falando um pouquinho sobre o Bora, né? Vamos falar um pouquinho com o pessoal aqui sobre como a gente pensa nesse processo
de viver e não envelhecer, rejuvenescer, né? Buscar cada vez mais um desenvolvimento mental, físico e espiritual bacana para a gente chegar numa vida plena desde agora. Então, como é que nasceu o Bora Rejuvenescer? Como se a gente pode falar assim, né? Teve uma gestação, teve um nascimento, isso? Então, foi gestado, né? Acho que antes da gente vir para cá. Eu e o Wallace, a gente é muito inquieto. E a gente vem lendo e vem buscando praticar para poder ter uma vida que faça sentido para a gente, né, Wallace? Isso é uma coisa que a gente sempre conversou desde novo. Tem que fazer sentido. E como a gente tem a questão da parte espiritual muito forte, tem que ter um propósito, tem que ter uma satisfação, o viver hoje. E como é que nasceu o Bora Rejuvenescer? Na primeira live a gente colocou que a gente passou por questões pessoais e físicas que machucaram muito a gente. E para a gente querer ser feliz, a gente tem que viver o outro lado, né? Da infelicidade. Então, como a gente já colocou na primeira live, quem for assistir vai ver lá. O Wallace passou por problemas de saúde, por problemas emocionais, ele já teve síndrome do pânico. Eu também passei por problemas de saúde, de isolamento, como todo mundo passou na pandemia. Mas eu também passei por uma debilidade física, que eu rompi meus ligamentos do pé direito, e foi no meio da pandemia, então eu fiquei isolada, vendo poucos amigos, e muitas coisas eu tive que me virar sozinha, e a gente observou que a gente ia entrar em depressão também, e hoje eu trato, enfim, e falo abertamente sobre isso, até para poder ajudar quem está passando por isso, porque foi um tabu para mim. Então, a gente observou que a gente passou por questões relacionadas ao envelhecimento já desde novo. Isso fez a gente questionar se antes dos 40 a gente estava passando por debilidade física, questões de solidão, isolamento, luto e emocional, como é que seria mais na frente? E a gente precisa passar por uma vida... Faz sentido ter uma vida ok, normal, ou há algo mais, né? Porque a gente precisa também se perguntar com isso. E assim, eu e o Wallace, a gente é médium, a gente fala abertamente disso, e a gente tem uma rotina espiritual regrada. A gente medita, a gente ora, o Wallace dá palestra no local que ele exerce a espiritualidade dele. A gente exerce a espiritualidade, na verdade, o tempo todo, né? A gente que acredita que é conexão com a natureza, com a música, com tudo. E por conta da mediunidade, a gente, por meio da psicofonia e da psicografia, a gente começou a colocar o Bora Rejuvenescer no papel. E isso foi uma atividade... O Bora Rejuvenescer, ele não é uma atividade mediúnica, ele é uma atividade integrativa entre o plano terreno e o plano espiritual. Então, a espiritualidade orienta o nosso estudo, a gente estuda e disso sai todas as questões do Bora Rejuvenescer, porque eu também tenho especialização nessa área. O Wallace é um estudioso nato de todo o desenvolvimento emocional e pessoal, e isso a gente usa também para o Bora Rejuvenescer. Mas seria injusto falar que isso é feito só a 4 mãos, né, Wallace, nesse momento? Na verdade, o Bora Rejuvenescer, ele, assim como o próprio elemento, sendo uma estrela, ele desceu até a gente, né? A gente pode dizer assim, ele chegou para a gente como um movimento, né? Um estilo de vida que, como a Amanda falou, nós passamos por algumas limitações, né, emocionais, físicas e tudo mais durante um período, percebemos o quanto que antes dos 40 a gente já estava passando por uma antecipação de síndromes e sintomas que pessoas sentem só numa idade mais adiantada. Isso impactou muito a gente, isso fez a gente buscar... Imagina, a gente com 70 se a gente tivesse continuado naquela ladeira abaixo.
É o quê? Se a gente com 70 tivesse continuado naquela ladeira abaixo, não tomasse jeito, né? É Então, verdade. Então, sobretudo, esses 8 elementos, eles fizeram e fazem muito sentido para a gente mesmo, né? é. Funcionam para a gente. E é muito bom quando a gente vive algo, a gente gostar de compartilhar com outras pessoas para que elas também se sintam bem. E a gente considera que tanto a nossa parte que a gente faz, quanto a da espiritualidade, né, que nos trouxe esse presente, que é o Bora Rejuvenescer, isso se integra com a vida de todas as pessoas. As necessidades humanas que o Maslow tentou teorizar, outras pessoas tentam sempre pesquisar, elas estão todas dentro do Bora Rejuvenescer. E cada um desses elementos conversa ativamente um com o outro o tempo inteiro e com a nossa vida. Então, o Bora E a gente, Rejuvenescer chegou para a gente como um presente, como uma estrela mesmo, né? Que é. veio para a gente poder desenvolver junto com a espiritualidade e colocar ele para as pessoas também entenderem o que é isso e como isso pode ajudar na vida delas. Então, é muito bonita a história do nascimento do Bora, né? É. Foi uma gestação, talvez na espiritualidade, e que veio nascer aqui para a gente no plano terreno de uma forma muito legal e que a gente está gostando muito de criar, né? E, Fazer esse projeto crescer. e como a gente já falou em outros momentos, não somos só nós dois físicos É, aqui. é. Nós somos os vocalistas e tem outros irmãos que no momento oportuno vão entrar para aparecer na banda junto com a gente. Eles já sabem disso. Eles vão fazer o solo deles também, vai ser lindo. Vai ser lindo. São pessoas iluminadíssimas e que a gente pega um pouquinho das luzes deles, né? É isso que a gente quer, na verdade, né? É agregar essas pessoas que acreditam, assim como nós, que esses 8 elementos, eles fazem parte, eles ajudam realmente numa vida mais plena. A gente precisa olhar para várias caixinhas que se complementam dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Então a gente quer muito construir isso, a gente quer construir essa ideia, esse movimento, esse estilo de vida e conta muito também que as pessoas acreditem nisso e venham com a gente. E o que a gente observou? Exatamente, assim, por que longevidade? A gente tem uma expectativa de vida, a nossa geração, a gente observou que o público nosso é entre 40 e 70 anos, o grosso. É. E a nossa expectativa de vida, isso já está documentado, já tem literatura, já trouxemos em outras lives, é que a gente viva entre 100 e 120 anos. Mais de 80 é certo. O lance é o como. E o que se coloca para nós? O que a espiritualidade coloca? A gente está vivendo no piloto automático. E a gente está aqui na Terra, a gente está aqui no plano físico para cumprir um papel. Mas a gente não pensa no que a gente quer, a gente vive no piloto automático e está deteriorando o nosso corpo físico e mental. Então a gente acaba adoecendo fisicamente, mentalmente e não está cumprindo o que está para fazer aqui. E dentro desse processo de longevidade, a gente está vendo tanto absurdo acontecendo, a gente está vendo o índice de obesidade aumentando, infarto, depressão, síndrome do pânico, doenças relacionadas à perda de memórias, doenças mentais que estão levando a assassinato hoje de crianças. E como a gente está lidando com isso? Se a gente não acordar agora, como é que vai ser daqui a 10 anos? E esse choque de realidade que foi mostrado para a gente. Como que a gente vai viver se a gente não mudar a forma de pensar agora? Da maneira que a gente se alimenta, da maneira que a gente se movimenta e descansa, da maneira que a gente lida com nossas emoções e com o que a gente quer ou não quer, com a maneira que a gente se relaciona. Virou um lugar comum que casar é ruim, que depois de um tempo de relacionamento fica tudo ruim. As pessoas não querem trabalhar para a sua evolução. Há um medo de socializar, principalmente depois da pandemia, ou a gente permanece em ambientes sociais que não são saudáveis para a gente.
a forma de lidar com o dinheiro, não há um planejamento para isso, nem para... Se vive para pagar conta, ou para ficar desesperado com o que falta pagar, ou para ter longas conversas sobre o que aumentou de custo. E não se fala como ter uma relação com dinheiro saudável que te dê prazer agora e que te faça a ter um envelhecimento melhor no futuro, uma moradia melhor. Uma segurança. Exato. E segurança é uma necessidade básica. A gente não conhece os nossos direitos. A gente não conhece os nossos deveres. E a gente fica ali no raso. A gente abriu uma caixinha de perguntas sobre o que você conhece sobre o direito do idoso. E o que se conhece é que o idoso tem vaga certa e pode pagar meia. E esquece o idoso. Você conhece o seu direito hoje? Todas as leis que te amparam ou não? Até trabalhistas, para você trabalhar de uma forma mais saudável. Previdenciários também, né? Pensando no futuro. Exatamente. Nós, seres humanos, vou relembrar aqui a parábola dos talentos que Jesus colocou, que foram dados talentos para 3 irmãos. Um deles multiplicou, o outro enterrou e o outro só guardou e devolveu quando o Senhor, que deu os talentos para eles, as moedas, retornou. Aí, eu te pergunto, quantos talentos e habilidades a gente não exerce porque todo dia a gente acorda, trabalha, cuida de casa, volta para casa, dorme, acorda, trabalha e assim sucessivamente. Tem gente que tem habilidade com música, tem gente que tem habilidade para falar, para se expressar, tem gente que tem habilidades manuais, tem gente que pode ser mais criativa nas soluções do trabalho, na maneira de trabalhar, mas às vezes a gente está emocionalmente tão estressado que a gente não consegue mais enxergar isso. E uma coisa que chocou eu e o Wallace foi que não se pensa nem na forma como você lida com a sua moradia e em como seus pais vão morar no futuro e nós também. Onde a gente vai morar? Pegando um pouquinho do gancho desse panorama que você deu, né? Só trazendo alguns dados, né? Hoje, a população do Brasil, ela está mais ou menos em 215 milhões de pessoas. 2023, segundo dados da ONU, né? Da ONU, que a gente está pegando. Desse total, 15% da população, ou seja, 33 milhões de pessoas, já se encontram na faixa de pessoas idosas. Agora, olha o dado só. Em 2025, está logo ali, o Brasil deve alcançar a população, deve ser a 6ª maior população de idosos do mundo. Isso segundo dados da ONU. Então, a gente está caminhando para uma longevidade maior. Isso é fato. Agora, o que a Amanda falou é para a gente se perguntar como a gente quer ter essa qualidade de vida e como a gente quer chegar nessa longevidade. Essa é a pergunta que a gente busca estar sempre se fazendo. Como? Como que a gente quer chegar numa longevidade saudável e plena? Com saúde, com autonomia, com segurança financeira, de moradia e todos esses aspectos que a gente conversou, né? Agora, dentro disso tudo, Amanda, nasceu o termo rejuvenescer, né? Porque não é envelhecer. Não é simplesmente caminhar para o envelhecimento. A gente já fez até uma aulinha lá que a gente colocou no YouTube, né, apresentando os conceitos do Dora, e a gente não gosta desse conceito de envelhecer, que eu acho que ninguém gosta. Né? O conceito de ficar velho, o conceito de ficar ultrapassado. A nossa mente e o nosso espírito, eles estão sempre procurando avançar. E a gente olhar para algo envelhecido não nos atrai. A ideia de progresso, a gente está sempre buscando ela. Então, nasceu o termo rejuvenescer, né? Que não é envelhecer, porque esse termo a gente não gosta, não curte, e não é rejuvenescer, que seria parecer mais jovem fisicamente. A ideia é aceitar a vida como ela é, como já diz o ditado, né? Envelhecer é um processo tão natural quanto seria o processo de viver. E quando a gente fica muito angustiado em parecer mais novo, a gente vive muito atormentado e não aceita a idade que tem. Quando a gente está muito preocupado que está ficando velho,
a gente acha que até a nossa própria mente vai chegar a um ponto que vai morrer, que vai envelhecer. A gente não vê mais criatividade na vida. Então é importante quando a gente usa esse termo, né, de rejuvenescer, que é mostrar para as pessoas que é importante, sim, pensar no processo natural da vida, que é viver e aceitar o processo do envelhecimento natural que a vida propõe, né? Mas que cada fase da vida tem a sua descoberta, tem a sua potencialidade, tem o seu conhecimento único e tem a sua felicidade única também, né? Fala aí. E é importante a gente falar que esse termo não foi nós que criamos. Esse aqui é um geriatra, Sérgio Abramoff. Ele tem esse livro, Rejuvenescer Saúde como Prioridade. E o que a gente veio pensando, né? Trazendo para o tema da live, essa tal felicidade. O rejuvenescer, primeira coisa, para ter felicidade, a gente tem que pensar no agora. E é um caminho, realmente, isso não é falácia, não é abstrato, não é nada disso, não é da turma do gratiluz, que às vezes falam de forma pejorativa, e isso é errado. Mas a felicidade depende realmente do estado interior. E a felicidade, ela não é uma coisa... ela é cíclica, faz parte da vida a dor e a ciclicidade. O que muda é a maneira como a gente aceita essas dores, porque elas vão ocorrer. A forma como a gente lida com elas que vai alterando, é como se a gente fosse ficando mais forte e aquilo se tornasse mais suave. A sensação de plenitude, ela não é eterna. E muitas medicações foram criadas para isso. Então, isso já é um primeiro ponto que a gente tem que falar. A segunda questão é, por que a gente está trazendo isso para o conceito da longevidade? Porque fala-se muito e viraliza-se muito vídeos de idosos dançando, brincando e tal, mas ninguém pensa se a atitude que você está tomando hoje, que eu estou tomando hoje, contribui para isso. E se o que a gente está fazendo hoje está fazendo sentido em termos de relacionamento, de alimentação, de todos esses aspectos aqui que a gente está falando, para poder se sentir bem. Então, a gente precisa estar numa eterna análise. E quando a gente fala de rejuvenescer, por que a gente trouxe esse termo? Rejuvenescer é você passar pelo tempo da vida focado no presente, consciente das suas ações atuais, para que tenha um processo de longevidade com saúde física, integral e espiritual plena. Ah, Amanda, Wallace, isso é utopia. Não, não é utopia, não. Mas a gente é adulto e vamos parar de mimimi. A gente precisa olhar como está a nossa vida agora. Como é que está a sua alimentação? Aí vamos lá. Então, o que vocês trazem em relação a isso, né? Que eu estou vendo aqui que já estamos batendo os 40 minutinhos. E a gente prometeu fazer de 40 a 50. E a gente vai... Se deixar, rola mais uns 40. O que a gente traz aqui para a longevidade? Porque a longevidade, galera, a gente está com 40. Alô, tem gente infartando com 45. E assim, muita gente aqui ainda pode viver. A gente está na metade da vida. Só que é uma metade da vida que se a gente não se der um se liga agora, a gente vai viver uma metade da vida ruim. Muita gente aqui já está com finança estabelecida ou não. Já está com filho ou não, quer ter neto ou não. Isso precisa ser pensado, precisa ser planejado. Então, o que a gente pensa e a espiritualidade trouxe para a gente também? Povo, se liga. Olha só, eu vou falar como é, tipo assim, se liga, rapaz. O nome do projeto é Bora Rejuvenescer. Então, pode falar aí. Vamos, e rejuvenescer é envelhecer com a escolha consciente de que a gente quer viver bem. E isso, para mim, para o Wallace a gente pode morrer hoje. A gente pode desligar a live e morrer. Como está a nossa vida hoje? Isso é muito sério. Ainda mais depois do Covid, a gente viu que a gente viveu isso. Então, a gente pensa em 8 pontas que, rodando,
E tudo bem, gente. Rodando por quê? Tem hora que uma ponta vai estar assim, a alimentação vai estar plena, mas pode ser que no mês seguinte está lá embaixo. E Tá tudo mais ou bem. menos. Aí o que a gente faz? A gente põe essa roda para girar bem rapidinho aí, para poder todas as vertentes estarem ok. Eu não esqueço um dia que o Arley, irmão do Wallace, num momento muito workaholic da minha vida, como vários, ele falou assim: Amanda, você tem que avaliar a cadeira da sua vida. Não sei se o Arley lembra. O Arley, se você lembrar, dá um ok aí. Tem 4 pontas, 4 pernas, né? Uma é relacionamento, uma é a parte social, outra é a parte física e outra é a parte do trabalho. Se uma dessas pontas estiver maior, a cadeira vai cair. Eu estava tomando tombo na cadeira direto, né? Às vezes ainda tomo uns tombinhos. Mas aí, Arley, agora a gente inventou outros aspectos. Então, o que a gente pensa aqui com Bora Rejuvenescer? Para a gente estar muito claro as consequências negativas. Só que a gente pensa no agora. O que a gente tem que fazer agora para ter uma longevidade saudável? Por meio de um movimento que mude a nossa forma de pensar. Se você observar, muitas das nossas lives levam à reflexão. Observa nossas postagens, observa o título das nossas lives. Normalmente são perguntas. Porque é agora que a gente tem que pensar e mudar. Porque um ano passa assim. Parece que passou 2 anos de pandemia com a gente isolado em casa? Não. Então, alimentação. Como é que está a nossa alimentação? Como é que eu estou me alimentando hoje? Como é que é esse jeito de se alimentar? É sobre isso que a gente vai falar ao longo do Bora Rejuvenescer, que é um projeto para a vida. Fala aí, movimento e descanso, Wallace. Lembra, né? Viu, amigo? Ó, gravei, tá vendo? Ó, anos depois, estamos aqui falando sobre isso. Eu presto atenção no que vocês me falam. Então, movimento e descanso, né? A gente sabe que a própria natureza em si, ela mostra isso pra gente, né? A própria natureza, a vida, ela depende de gasto de energia e de momentos onde você tem que guardar energia. E a gente, como ser humano, fazendo parte da própria natureza, por que seríamos diferentes disso? O problema é quando a gente quer gastar energia demais em determinadas tarefas, isso vai esgotando a gente de um ponto onde a gente começa a se sentir vazio, começa a se sentir não pertencente àquilo que a gente está fazendo. Então é preciso saber o equilíbrio das coisas, isso no dia a dia, mas sobretudo o movimento e descanso, ele lembra da gente o seguinte, que o corpo ele foi feito para o movimento. O corpo não foi feito para ficar parado. Então a gente precisa ter uma quantidade de atividade física na nossa vida. Isso para poder ajudar em uma série de coisas. Parte cognitiva, parte física mesmo, da musculatura, para criar músculos, afinal de contas, músculo é ouro, né? É ouro. A gente sempre fala isso. Músculo é ouro. E também depois desse gasto de energia, né, que é importante para poder fazer essa fábrica, esse templo, né, que abriga o nosso espírito, trabalhar, o tempo também do descanso, aonde proporciona reflexão para a gente, também recuperação das energias que a gente vai precisar para quando estiver em movimento de novo. Então, tudo busca sempre o equilíbrio. E com o corpo não seria diferente, na vida também não. Então, movimento e descanso são elementos importantes que estão dentro do Bora, né? Emoções e autoconhecimento. Emoções e autoconhecimento. Gente, olha só. Treta na cabeça embelece. Só que a treta na cabeça só você pode olhar para ela e entender o que é. Então é importante sim olhar para dentro. Porque se a gente não souber do que a gente gosta, do que a gente não gosta, daquilo que é um trauma e faz mal para a gente não vai ter plenitude nessas áreas. E é possível sim ter. Mas esse é um dos elementos centrais do Bora Rejuvenescer, assim como espiritualidade. Porque a gente acredita que a gente é um espírito passando um período aqui na matéria. Se a gente não está com o espírito são, é impossível lidar com lutos e as questões que a gente tem de desafio do dia a dia por um olhar só da matéria. Então, essas são 2 questões que a gente vai falar para poder ver como lidar. Isso lá está caindo dentro. Pessoalmente, emoções e autoconhecimento me deixa sempre... É apaixonante. Adoro falar sobre isso, adoro.
Agora vem uma parte importante, né? Que a gente fala também aqui dentro do Bora Rejuvenescer, né? De relacionamentos e de sociabilidade. Eu acho que todo mundo que viveu o período da pandemia, que se cuidou certinho, né? Que se manteve em casa, buscou o isolamento em alguns momentos, ficou com aquela vontade louca de dar um abraço nas pessoas enquanto passou por aquele 1 ano e pouco, 2 anos recluso. Algumas pessoas tiveram que ir para a rua mesmo, enfrentar por causa do trabalho, por causa da profissão, mas aqueles que se mantiveram mais isolados perceberam o quanto que é importante e talvez seja um dos elementos que a gente acha que não tem tanta importância, mas ele tem muito peso para o processo da longevidade, que é a parte de relacionamentos e sociabilidade. É um elemento muito importante para a gente poder ter saúde, sobretudo saúde mental, para poder passar pelo... a gente fala bastante sobre isso, né? E a gente vai falar de como a gente também deve ter, assim, os elementos, ouvir falar sobre como esses elementos do relacionamento são importantes para a gente lidar. E não é só relacionamento a dois, é família, é amizade, é trabalho. Com certeza. Direito e finanças é uma coisa recente que a gente falou. Tem que ter equilíbrio financeiro para poder, a gente soltou até um Reels essa semana aí, a gente tem que ter equilíbrio nas finanças e ter prática disso para poder ter uma felicidade agora, para você jantar com a família na rua, para você estar bem dentro de casa. Isso é necessário. Criatividade e sexualidade. Gente. Pois é, essa potência criativa que todos nós somos, né? Que é uma energia muito forte dentro da gente, que é a energia sexual, né? E ela pode também ser canalizada, que é a energia límbica, né? Ela pode também ser canalizada para a parte criativa. A energia sexual é uma das mais fortes que a gente carrega dentro da gente e que trabalha também essa parte da criatividade. Só esses dois elementos que a gente está falando aqui, direito e finanças, criatividade, sexualidade, pelo menos assim, eu não me lembro de abordagens colocando esses elementos de uma forma tão clara, assim, dentro de algumas teorias, sabe? Porque, por exemplo, o estresse financeiro que a galera passa quando está sem grana, quando está apertado para alguma coisa, quando tem filho para cuidar, pô, isso mexe muito com a gente, com as nossas emoções, com a nossa ansiedade, faz a gente envelhecer 10 anos em 1 ano, porque a gente passa por esse estresse. Isso é importante a gente saber lidar e conversar, faz parte do processo de longevidade. Parte de criatividade e sexualidade, muita gente tem, às vezes, preconceito ou não quer abordar esses assuntos. E para a gente aqui não tem tabu, a gente conversa sobre essas coisas. É importante colocar isso também dentro do nosso papo sobre longevidade, né? É importante colocar porque a gente vai passar pela menopausa, homem tem medo de... Eu vou falar aqui isso aí, fora de tabu mesmo, de quando envelhecer, você vai ficar broxa, você não vai ficar, se ficar impotente, como é que vai ser... E a gente tem que conversar abertamente sobre essas coisas. A energia sexual, o sexo bem feito com quem se ama, ele é uma energia maravilhosa e traz uma série de disparos hormonais que fazem bem. Mas é preciso conversar sobre isso porque tem questões relacionadas à longevidade que podem impactar. E a moradia. Aonde vamos morar quando estivermos mais velhos? Vocês já pararam para pensar onde vocês vão viver com 80 anos? Porque muita gente aqui não tem filho e quem tem filho muitas vezes não quer morar com o filho, quer que o filho viva. E aí? Existe esse lugar? A gente tem que começar a conversar sobre isso agora, com 40, com 50, com 60, porque os nossos filhos eles vão envelhecer ainda mais do que a gente. Com certeza. Isso mexe com aquela parte da teoria do Maslow, né? Que fala da necessidade de segurança. Para tu ver como é que é uma necessidade do ser humano, né? Ter uma moradia, ter um lugar que você pertença, ter um lugar onde você crie relacionamentos com outras pessoas que possam estimular a sua vida. Tudo isso tem que ser o tempo inteiro conversado. A nossa amiga Nina aí, presente na live. Seja bem-vinda, Nina. Oi, Roberta. A Roberta, minha amiga, também está aí. Ó, só lendo aqui um comentário. A Nina colocou ali, ó. Ali que a felicidade se dá com a percepção da resolução de problemas. O tempo inteiro, né, Nina? A gente tem que estar ajustando, né, as pontas, olhando para todas as coisas que acontecem na vida, ajustando aquilo que está incomodando, para a gente continuar caminhando, né? Verdade. Exato. Linda também.
é a percepção do progresso. Por isso que eu e o Wallace, a gente quer esclarecer aqui que o Bora Rejuvenescer, ele não está falando de uma coisa utópica só lá para frente. A gente já acordou que é preciso equilibrar os pratinhos hoje, né, Nina? Para poder ter a felicidade que a gente almeja com presença. A gente tem que se questionar o que é uma real felicidade. A gente coloca como quando atingir alguma coisa, quando, uma coisa futura. Mas você sabe o que te faz verdadeiramente feliz? Você está olhando para o seu relacionamento agora? Você está olhando para o seu corpo agora? Você está se amando agora? Essas coisas a gente tem que pensar. Porque senão a gente não alcança felicidade não, gente. Senão isso tudo é papo de Peter Pan. E aqui a gente gosta da prática. Então, assim, ser feliz é você olhar e agir dentro de elementos que fazem parte da sua vida hoje, para ser feliz hoje. Só assim vai ser possível ser feliz lá no futuro. Então, Bora Rejuvenescer não está aqui só para falar do abstrato, não. É para falar do agora, de forma prática, porque se fizer o que a gente está falando aqui, eu te garanto, você vai ficar mais pleno e feliz mesmo no meio de uma loucura do carro. E para fechar, a gente chegando já no finalzinho da live, né, a parte das dicas, né, Amanda? A gente, falando sobre os 8 elementos, né, a gente sempre gosta de, no final, trazer alguns pontos que fazem sentido para a gente, né? Que são dicas que a gente coloca como dicas, mas não é regra para ninguém seguir, são coisas que fazem sentido para a gente. Então, olha só, primeira dica, né, que a gente pensa aqui, né? Primeiro, estar atento quais são as nossas necessidades. A gente, quando está no meio desse turbilhão, como a Nina lembrou ali, né? Equilibrando os pratinhos, pensando nos problemas, como solucionar, aonde está a felicidade no meio disso tudo, é a gente estar atento quais são realmente as necessidades, o que a gente está imaginando para chegar no tal do futuro eu que a gente quer trazer para o presente. Sim. Né? Ser o eu 100% presente, encontrar a felicidade já em pequenas coisas. A felicidade ela é construída. E a gente pode olhar que às vezes a gente tem necessidades que não vão nos levar para a tal da felicidade. A gente cria necessidades. Então, estar atento, fazer um raio-x, colocar no papel, seja lá como for, funciona. Pensa no que você quer para você mesmo, para você se sentir pleno. O que realmente faz sentido para você? Quais são as reais necessidades que você tem para poder se sentir pleno? Mas não pensa só no agora e não pensa só no lá na frente, não. Pensa durante o caminho. Para construir a felicidade, a gente vai atravessando uma jornada. E em cada momento da vida, a gente vai ajeitando as caixinhas, vai colocando as pontas da estrela, né, ou do sol do Bora Rejuvenescer, mais em cima do que as outras. Olha o que a Nila falou ali, ó. A felicidade é ter porto seguro e saber que tem barco para zarpar quando quiser. Coisa maravilhosa, hein, Nina? Nossa, e isso tem muito a ver com a gente construir relacionamentos que façam sentido com o nosso jeito de ser. Eu acho que colocando numa dica central, até para a gente poder fechar, olhe para você ver que tipo de relacionamento você quer ter e o relacionamento que você tem consigo mesmo. Porque isso vai permear como você lida com seus pais no futuro, como você lida com o seu filho agora e como você olha para o seu processo de viver. Envelhecer começa a partir do momento que a gente nasce. Então, como você está vivendo? Está fazendo sentido o jeito que você está vivendo? Seus dias estão sendo legais? Isso é um ponto. Então, olha para a sua vida de uma maneira muito objetiva e eu e o Wallace, a gente está aqui para dizer o como, porque é nisso que a gente tem pautado. E realmente fazer valer a pena levantar e seguir. Bora rejuvenescer não é. Rejuvenescer não é. Tem que ter cabelo branco quando envelhece. Não, se você quiser pintar teu cabelo de azul, se amanhã eu quiser pintar meu cabelo de louro, eu vou pintar. Tá? Não fazer cirurgia nenhuma, não botar botox e se sentir bem com tudo que acontece. Não, é você se sentir bem com você. Se você quer fazer o seu botox, tudo bem. Só que isso tem que fazer sentido. Consciente de que não é para tapar uma emoção mal resolvida. Então, é chamar para olhar
para dentro e buscar ser feliz com autenticidade e com a sua escolha, independente de quanto ela seja. Hoje pode ser uma, mas amanhã pode ser outra. Porque hoje, quando desligar a live, você pode aprender uma coisa nova. E tudo bem. Uhum. Não vou pintar, não. Eu quero. Branco é só uma cor. A Aline tá falando, pinta, amiga. Vai ficar gata, garota. A Nina pediu perfeito isso, gente. Precisava ouvir isso. Obrigada. Ah, Nina, que bom. Se já fez bem aqui, ó, valeu. Tá? Bom, fez sentido para você. E ela botou ali, salvem a live. A gente vai deixar depois a live gravada. A gente vai ver. Daqui a pouquinho entra lá no nosso feed, a gente coloca também um storyzinho para avisar. Tá. É isso, né, Amanda? É muito legal a gente pensar sobre isso, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente identifica aquilo que é bom para a gente, aquilo que vai ajudar a gente a viver melhor, a gente olha melhor para o ambiente que a gente está, a gente faz melhores escolhas, a gente vê com quem a gente convive, quem a gente quer puxar para perto da gente, quem a gente tem que deixar um pouquinho de lado. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente chega perto dessa felicidade, né? Isso pode acontecer em todas as áreas da vida. A gente não exclui as áreas da vida, né? Tem gente que fala assim, ou dinheiro ou espiritualidade. Por que não as duas? Por que não os 8 elementos dentro da sua vida te ajudando a viver melhor? Por que não uma alimentação bacana, cuidando das emoções, tendo uma saúde financeira legal, sem passar por estresse financeiro, se planejando, conhecendo seus direitos, lidando bem com a sua parte criativa e sexual? Por que não integrar tudo isso? É possível, não tem tanto mistério assim, e não é também uma coisa que a gente tem que escolher entre uma coisa e outra. Gente, é possível ir construindo a felicidade que a gente quer ao longo do caminho. É possível, desde agora, você estabelecer suas necessidades, suas prioridades, para buscar aquilo que te faz feliz. Então, espero que tenha feito sentido, né, para o pessoal que participou com a gente aqui até agora. Estamos chegando no finalzinho, agradecendo pelo tempo de todo mundo. Tá. Obrigada, Nina. Beijo também. Pessoal, beijo para todo mundo. Pense nisso e a gente conta com vocês aqui semana que vem, que vai ser segunda-feira. Tá? Yes. Valeu, gente. Só relembrando, a live fica disponível daqui a pouquinho, vai para o YouTube também, e quem puder, deixa aí o coraçãozinho, compartilha com outras pessoas, se fizer sentido também, tá bom? Um beijo para todos, até semana que vem. Beijo, Mandinha. Beijo, em pé. Em pé.